Salve corredores, salve corredoras! Está começando para você que assiste pela web mais uma terça-feira de nutrição e suplementação com a Luciana Polini. Bem-vinda, Lu! Obrigada, salve corredores e corredoras! Hoje a gente vai falar sobre uma temática, mais uma daquelas que são fomentadas por este mundo de comentários que tem aqui embaixo, que a gente adora, afinal de contas é para isso que ele serve, para você tirar sua dúvida e para fomentar novas temáticas. Hoje a gente vai falar sobre anemia. Cara, a Lu me contou uma coisa agora antes da gente ligar a câmera aqui que, eu não sabia. Ela vai te contar, eu não vou nem entrar no assunto, vou deixar ela te contar. Mas a anemia é um mal que acomete muitos corredores, principalmente de longa distância, os corredores de endurance, né? Principalmente aqueles que estão querendo reduzir o combustível, né? E continuam aumentando as distâncias e volumes. Então é um quadro que você tem que se preocupar. Se você é um cara que corre provas de longa distância, e eu corro, então minha antena já subiu. Mas vou deixar o Lu te explicar com mais propriedade. Na verdade a anemia é mais comum do que a gente imagina, né, no mundo aí da corrida. Vamos começar só para entender um pouquinho como é que funciona. Então, o que é a anemia, né? Nós temos no nosso sangue os glóbulos vermelhos, as células vermelhas, né, que são as hemácias. Essas células, elas têm uma proteína que é a hemoglobina, e a hemoglobina que carrega o ferro. E dentro dessa dimensão dessa proteína, o ferro, ele capta 2 moléculas de oxigênio. Então, é a hemácia que vai fazer todo o transporte nosso de oxigênio para o corpo, né? Contração muscular, toda a parte aeróbica, né, do nosso corpo. São as hemácias e a hemoglobina que são responsáveis, né? O que acontece? Geralmente, assim, 90% dos casos, existem vários tipos de anemia, mas 90% dos casos é por falta de ferro, é a anemia ferropriva. Existem anemias que são genéticas, como a talassêmica, né? Outros tipos de anemia. Mas não são essas que acometem os corredores? Também podem, mas não também pode, majoritariamente. Né? Mas, assim, a mais comum é a deficiência de ferro. E é isso mais que a gente vai falar hoje. Como é que a gente sabe, né? Quais são os sintomas aí para diagnosticar isso? O primeiro e o mais comum é o cansaço, né? A fraqueza, o desânimo, taquicardia, falta de ar. Às vezes sabe aquela tontura, logo que você está sentado ou deitado e levanta rápido, apaga tudo? Está muito relacionado com a anemia. Insônia, muitas vezes até a pessoa confunde com depressão, de tão para baixo, sem energia, diminui mesmo o desempenho para qualquer tipo de atividade física, atrapalha a contração muscular, então realmente a pessoa fica bem prejudicada, a performance dela cai demais. Então não é tão difícil de perceber, de diagnosticar. Tem alguma coisa errada, né? Quais as principais causas? Primeiro, né, deficiência de ferro, o que você falou com relação à dieta é o principal, claro, ou atrapalhar a absorção de ferro que está com problema, ou é o consumo mesmo que está inadequado, está com falta de consumo de ferro. Isso acontece muito mais para as mulheres do que para os homens, né? Geralmente a dieta do homem é mais rica em ferro já, se ele não se ele come carne e tudo mais. Mas existem algumas causas que são relacionadas ao esporte mesmo, né? Então é o que eu te falei, o impacto, né? Isso é muito louco, eu não sabia disso, vamos lá. O impacto do pé. O impacto do pé, ele gera microlesões, né, na sola dos pés e nas veias, e isso faz com que a gente perca as hemácias, a gente perde sangue. Quanto mais você... Pelo impacto. Então, isso acontece muito com corredores de longa distância. E além da parte dos pés, a gente perde sangue pelo intestino, pelo nosso trato gastrointestinal, porque vai mais sangue para os músculos, para as pernas e para as extremidades, para gerar todo o movimento. E isso faz com que a gente tenha menos oxigenação do nosso trato digestivo. Então, esses 2 pontos atrapalham a absorção do ferro e a gente realmente perde hemácia.
pelo esporte. Então, quanto mais volume, mais você está sujeito a esse tipo de coisa. E aí tem mais um porém quando nós pensamos nas mulheres corredoras, porque elas perdem sangue todo mês, né? Na menstruação. Então, se é uma corredora que está tendo uma menstruação muito intensa, a chance de ela chegar a ter uma anemia é bem maior. Então, a necessidade de ferro da mulher que está na fase que menstrua é bem grande, é maior do que a do homem. Uhum. E isso a gente tem que estar sempre atenta, porque é muito mais comum do que a gente imagina. Que doideira, essa do impacto do pé é um negócio que para mim é uma novidade. Acontece muito. E a perda das hemácias é através das microlesões que acontecem na sola do pé. Quer dizer, então, que se eu tiver um tênis bem absorvedor do impacto... Não, se você está com anemia, uma das coisas mais, assim, que é recomendação é um tênis que absorve esse impacto. Sério? Que loucura isso. Nossa, nunca pensei nessa relação. Não, uma coisa nova para mim. Tem a ver. Que doideira. Ou seja, barefoot running para anêmico jamais. Não. E assim, quem tem sensibilidade ao glúten também pode ser uma causa. Então, quem tem algum problema com relação... E o glúten ele vai trabalhar a absorção, né, do ferro. Então, também é uma causa de anemia. Bom, e aí quais são os alimentos, então, que vão prover o ferro? Então, a sua dieta tem que ter bastante o quê? Né, os alimentos fontes de ferro são principalmente as carnes vermelhas, né? Mas isso também, né, para os atletas vegetarianos e veganos, isso pode acontecer, mas os vegetais também são ricos em ferros verdes escuros, beterraba, né? A gente aquela coisa, né, que a gente já colocou em outros vídeos. A beterraba é cor de sangue, né? Então, sempre lembrar um pouco, né, sempre tem uma ligação, né? Seja estética, seja de cor, né? Exatamente. E principalmente para os vegetarianos e veganos, a vitamina C, porque nós temos 2 tipos de ferro na nossa alimentação. Existe um ferro que ele é mais facilmente absorvido, que vem de fonte animal, que é o ferro M, e existe um ferro que é um pouco menos biodisponível, que é do vegetal. Então, nesse caso, vale a pena sempre numa refeição consumir alimentos fontes de vitamina C junto com alimentos fontes de ferro, porque a vitamina C aumenta a disponibilidade, a absorção do ferro durante a refeição. Tá? Então, vegetais verdes escuros, né, a beterraba, feijão, não? Feijão, todas minha avó as falava, você precisa comer feijão, que feijão tem ferro. Exatamente. Eu não gosto de feijão. Todas as leguminosas têm ferro. Não gosto de feijão. Feijão preto é o que mais tem ferro, né? Mas nenhuma leguminosa? Não, legume sim. Mas todas as não como feijão só. Todas as leguminosas são fontes, né? O ovo também tem ferro, peixe. Então, mas dependendo do quadro, do caso, vale a pena uma suplementação mesmo, né? Então, é claro que vai aí do grau, né, da anemia, aí é importante entrar com a suplementação de ferro. Existem, principalmente para os vegetarianos, cuidar também da B12. A B12, então, não só ferro, né? A anemia a gente não pode só pensar em ferro, a gente tem que pensar em B12, B9, e os minerais também que vão ajudar, as vitaminas, vitamina C, vitamina E, o selênio, todos esses nutrientes vão ajudar na absorção do ferro e dar uma melhor função porque a B12 ela faz parte da forma da hemácia, né? Então, deficiência de B12 também é um tipo de anemia, que é um outro nome que chama perniciosa, que é pela forma da hemácia que ela perde sua função. Então, anemia não é só ferro, né? Então, tem que ser uma alimentação bem rica. E como que a pessoa vai entender qual que é o tipo de anemia? Diagnosticar? Diagnosticar acho que pelo exame de sangue, normal. Mas assim, aí você consegue... Tem que fazer exame sanguíneo de B12, de B9, né? Fazer todo um diagnóstico através do exame sanguíneo. A gente consegue a ferritina, porque às vezes o ferro
ele não está tão baixo, mas já tem aí uma hemácia, já está todo o hemograma, né? Então a gente tem o VCM, que vai ser o tamanho da hemácia, tem hematócrito, hemoglobina mesmo, né? Às vezes a hemoglobina não está tão baixa, mas aí a gente tem um outro exame que chama ferritina. Que a ferritina é uma proteína que faz todo o nosso estoque de ferro no corpo. A ferritina às vezes está muito baixa. E aí não adianta você consumir ferro porque não vai ser absorvido. Você já consegue perceber que você está sem estoque, que você está vivendo com o ferrinho que está aí. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, se você está com a ferritina muito baixa, já é um sinal de que vamos melhorar o consumo de ferro na alimentação. Tá. Ainda tudo bem, dá para ser pela alimentação. Em quadros onde a hemoglobina já está muito baixa, né, VCM já está baixo, aí é um quadro mesmo também para suplementação. Tá? E existe uma outra questão que vale a pena a gente falar. Quando a gente fizer o exame de sangue, o hemograma, existe a falsa anemia do atleta. Porque o que acontece? O ideal é fazer esse exame de sangue 24 horas após uma atividade física. Quando a gente faz atividade física, durante a atividade e após, mais ou menos nesse período, a gente tem uma diluição da hemácia. Mas isso é bom, é fisiológico, porque a gente, para equilibrar a hidratação, né, que a gente desidrata com esporte e tal, a gente, pela parte hormonal, a gente aumenta o nosso volume. A gente põe mais água no nosso sangue. Então, as hemácias, elas estão diluídas, mas isso, no hemograma, ele vai ler vai parecer como uma anemia. Menos. Mas, na verdade, não é. É uma adaptação fisiológica e que isso é bom, né, para o atleta. Então, por isso que é importante não só analisar hemograma, mas todo ferritina, transferrina, né, todos os outros parâmetros para entender o que está acontecendo. Mas o principal, sintoma, né? Tá muito cansado, tá? Não tá rendendo nada, tá sem ânimo, tá sentindo até que o seu coração tá um pouco mais taquicárdico durante a atividade física, fica atento. Pode ser uma anemia. Porque o que acontece? O coração começa a bater mais rápido para tentar suprir esse oxigênio que não está chegando direito para a musculatura. Então, por isso que você sente, muitas vezes, a taquicardia. Então, fica atento com relação a isso. Bom, exames periódicos, né? Consulta seu nutricionista também, porque ele vai pedir para você os exames de sangue para você avaliar como que estão os níveis de ferro, da ferritina. Então eu faço todo mês. É legal, vale a pena. Importante. Fechou? Fechou. Bom, meu amigo, não se esqueça. Este quadro é um patrocínio da Houseway, aqui embaixo tem o link da Houseway. Entrando por esse link aqui embaixo, você dá no site da Houseway, lá dentro, usando o cupom FôLEGO, tudo minúsculo, sem acento, você tem 10% de desconto em todos os produtos, na palatinose, em todos os wheys, isolado, hidrolisado, concentrado, no PCA, glutamina, tudo, beleza? Então, aproveite, esse é um benefício que o programa te dá, entra lá no site da Houseway, 10% de desconto. Lu, muito obrigado mais uma vez. Vocês. Hoje falamos de anemia, no próximo programa nós vamos falar do quê? Vamos falar sobre menopausa. Se você é uma viewer, mulher, você não pode perder terça-feira que vem. É um assunto que atende muito mais as mulheres, né, cara? Mas, bicho, se você é casado, também tem a ver. Você vai entender mais sobre a sua mulher, vale a pena. Assista. Terça-feira que vem, aqui neste quadro. Beleza? Valeu, Lu. Valeu. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.